Olá, chegamos ao dia 325 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está acompanhando nesse canal a leitura bíblica anual. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o seu sininho de notificações. Convide mais pessoas que podem ter sede de conhecer a palavra de Deus e talvez não tenham tempo de fazer a leitura ou tem pouca leitura, não consegue ler as palavras, mas através de ouvir a palavra de Deus e praticá-la, ela guardará no coração e a vida dela poderá ser transformada por esse poder da palavra do Senhor. É um prazer você que está acompanhando neste ano ter a tua companhia e eu tenho certeza que o Senhor tem ricas bênçãos preparadas para você e para sua família e principalmente para o seu lar. E a bênção maior é a da salvação da tua alma. Vamos à leitura de hoje. Nós vamos fazer a leitura em 1 Crônicas no capítulo 16, nós vamos a Tiago no capítulo 3, nós vamos ao profeta Obadias, que é somente um capítulo, no capítulo 1, e nós vamos ao livro de Lucas, no capítulo 5. Aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ver a arca chegando a Jerusalém, nós vamos ver também o salmo de gratidão de Davi por a arca ter chegado até Jerusalém. Vamos a essa leitura? 1 Crônicas, capítulo 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois Jeziel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. E eles deviam tocar a lira e a harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. O sacerdote Benaia e Jagiel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor. Clamem pelo nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Glorifiquem-se seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, que firmou e confirmou com Jacó, como um decreto e para Israel, como uma aliança eterna, dizendo: a você darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiro nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém o oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos e não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser temido e todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo os que nele há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salve-nos, ó Deus, nosso Salvador.
Reúna-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Zedutum e também de Rosa, foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para que regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos nos altares dos holocaustos, e de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles também estavam Emã e Gedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: O seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, e cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar sua família. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós vamos ao livro de Tiago, no capítulo 3. Aqui Tiago ele vai falar de uma coisa muito importante para nós. Ele vai falar sobre o domínio sobre a língua, o poder da língua. E ele também vai falar sobre os dois tipos de sabedoria. Vamos a essa leitura? Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejamos muitos de vocês mestre, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de diversas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem perfeito é, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos agora à leitura lá no profeta Obadias. Obadias ele só tem um capítulo, então nós vamos iniciar no seu verso 1. Aqui nós vamos iniciar no verso 1 do profeta Obadias e vamos finalizar lá no seu verso último, que é o verso 21. Aqui o profeta Obadias, nessa profecia, nessa visão que foi dada ao profeta Obadias, ele vai falar sobre o julgamento sobre Edom. Vamos à leitura das Escrituras? Profeta Obadias,
capítulo 1, verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei vocês pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do teu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode nos derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça um ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões os atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruída? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uva chegassem a você e não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram vocês para a fronteira, todos seus aliados, enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, para que você arma uma armadilha, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus melhores guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberta de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens deles, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiriam escapar, nem ter entregado o sobrevivente no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou cairá sobre você, assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será uma palha. Eles a incendiarão e a consumirão, e não haverá sobreviventes. Da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os Felá ocuparão as terras dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos e de Efraim e de Samaria, e os de Benjamim se apossará da terra de Gileade. Os israelitas exilados se possuirão da terra dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Serafade, ocuparão a cidade de Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Aqui, Jesus ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Nós vamos ver também a cura de um leproso. Aqui no capítulo 5, nós também vamos ler a cura de um paralítico, nós vamos ver também o chamado de Levi, nós vamos ver Jesus sendo interrogado também acerca do jejum. Tudo isso no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vamos a essa leitura poderosa das Sagradas Escrituras, que diz assim, Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para os onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes.
Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles estavam arrastando seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguindo. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrá-lo na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coleteria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: E os discípulos de João jejuaram e oraram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será retirado. Naqueles dias jejuarão. Então eles contou essa parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. E se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo. Pois, diz, o vinho velho é melhor. Essa foi a nossa leitura de hoje. Se Deus nos permitir, te aguardo amanhã para mais um dia do nosso encontro diário da nossa leitura bíblica. Até lá.